Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Não foi combinado vir de verde não, mas o Bruno Gentili apareceu de verde, verde da esperança. Tudo bem, meu ídolo? É isso, tudo bem, Wellington. Um abraço para você, para todos que nos acompanham, sempre uma honra. Não combinamos, mas verde é a cor da esperança, de dias melhores, não só para a gente, mas também para os clubes do Rio, né? É verdade, é verdade. E é interessante que nós temos muita coisa para falar hoje, porque, por incrível que pareça, o noticiário do Flamengo hoje tem a ver com o noticiário do Vasco. O Vasco só depende dele, vai se recuperando. Tem aí o Fluminense, tem Botafogo, tem o meio de semana, mas tem confusão para a gente analisar essa do Marcos Braz, que mexeu. E o Flamengo tem 9 desfalques para o jogo de amanhã contra o Goiás. Seria interessante o Flamengo tirar pontos do Goiás, com vitória ou com empate, não é isso? Com certeza, até para ajudar o Vasco, como você falou, o Goiás é um adversário direto na luta para sair do rebaixamento, e a gente sabe que por conta daquele primeiro turno muito ruim, a gente pode classificar assim que o Vasco fez. Exatamente, falar que foi péssimo, na verdade não seria nenhum exagero, né? Eu acabei falando ruim, mas poderia classificar assim também. O Vasco precisa que outros times pontuem, entre aspas, por ele também. E o Flamengo tirando esses pontos do Goiás, mesmo com os 9 desfalques que tem para essa partida, o Flamengo tem totais condições de ganhar lá. Eu acho que o que mais atrapalha o Flamengo é justamente o próprio Flamengo, o ambiente interno. Não, segura. Que a gente vai ter que misturar tudo hoje. Hoje não tem como não misturar. Vou mostrar um vídeo também que está circulando aí nas redes sociais da confusão. Antes eu peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, se ainda não é inscrito. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal Wellington Campos FC, a hora é agora, tá vermelhinha porque você não se inscreveu. Então clica, se inscreve, dá o joinha é importantíssimo para o YouTube entender que os nossos vídeos são legais e para que ele possa passar para mais um montão de gente. Tá bom? Me ajuda. Vai na palavra todas também, ali do sininho. E também habilite o sininho na palavra todas para receber todas as nossas notificações. Vem aí a vinheta. E depois tem conversa para acabar o dia todo aí. Tem coisa pra caramba pra gente falar. Roda a vinheta! Então vamos lá, ao lado aqui do Bruno Gentili, nome italiano, sobrenome italiano, descendência italiana, mas eu quero mandar um abraço para o Varley Silvio, tio Lelei, né? Ele é motorista de aplicativo, transporte escolar também, é um grande atleticano, me acompanha direto na Rádio Itatiaia, nos acompanha também aqui na Super Rádio Tupi e o pai dele queria colocar o nome dele de Arlen, que foi um dos jogadores do Atlético, mas acabou colocando Varley, né? O Arley, é parecido, mas o Arlen fez história lá no Clube Atlético Mineiro. Gente, deixa eu trazer os jogos do Vasco primeiro, porque Vasco e Curitiba jogam quinta-feira, 19 horas, lá em São Januário, todos os ingressos vendidos, isso aí todo mundo já está sabendo. Depois, na segunda-feira, é jogo da 15ª rodada, América e Vasco, esse jogo às 20 horas no Estádio Independência. No dia 1º de outubro, domingo, Santos e Vasco na Vila Belmiro. O jogo, por enquanto, é na Vila Belmiro de portões fechados, tá? O 7 de outubro, sábado, 18h30, Vasco e São Paulo. Esse jogo em São Januário. E no dia 18 de outubro, quarta-feira, 19 horas, Vasco e Fortaleza são os jogos na sequência. Pelos resultados, Gentili, que a gente viu ontem o Santos virar para cima do Bahia lá em Salvador, estava lotado. O Santos, ele ganha 3 pontos, foi a 25, né? Foi a 25, tinha 22, tinha 21... Tinha 21, 24 pontos. E segurou o Bahia com 25. Se o Vasco ganhar do Curitiba e ganhar aquele jogo atrasado do América, fazendo mais 6 pontos, ele vai a 26. E dependendo dos resultados aí, ele pode até já sair da zona de rebaixamento. É isso, eu acho que é nisso que o torcedor do Vasco se apega. Além, claro, da própria reformulação do elenco, o Vasco melhorou muito com a chegada do Ramon Dias e com a chegada desses reforços. Vale lembrar
que o Payet ainda nem estreou como titular, então a gente sabe da qualidade do camisa 10 francês. Tem tudo para estrear como titular, acho que não nessa partida contra o Coritiba, porque o Ramon Dias disse que ele precisa de um pouco mais de tempo. Acredito que não seja nesse próximo jogo, quinta-feira, em São Januário, inclusive com a volta do público. Isso é muito importante até para a campanha do Vasco dentro de casa. Pontuar ao lado da sua torcida no Rio de Janeiro vai ser muito importante nessa retomada para sair da zona de rebaixamento. Mas eu queria até atentar para um detalhe que pouca gente se atenta e que você acabou de detalhar bem. A sequência do Vasco é contra 3 times que um estava na zona do rebaixamento até então, que era o Santos, que você citou que venceu o Bahia, e os outros 2... Ainda está, ele abre a zona com 24 pontos. Porque o Bahia está com 25, é verdade, e o Goiás também está com 25. Então o Santos ainda está, e o Coritiba está, e o América Mineiro está. Então os 3 próximos confrontos do Vasco são contra os 3 adversários que hoje integram o Z4 junto com ele. E eu acho que é a partir daí que o Vasco, na minha opinião, não sei o que você pensa, não sei quem está nos assistindo também partilha desse mesmo pensamento, eu acho que é a partir dessa sequência, se o Vasco for bem, que ele pode virar a chavinha na temporada, colocar mais para trás esses adversários, caso ganhe. É o chamado jogo de 6 pontos. Exatamente isso que eu ia falar. Por que é chamado jogo de 6 pontos? Porque você pontua 3 se você vencer, e você evita que o seu adversário direto pontue esses mesmos 3, porque você venceu o próprio time que você está lutando para sair da zona de rebaixamento, que você está concorrendo para não ficar no Z4. Então eu acho que o Vasco tem totais condições. 2 jogos são fora de casa, mas eu considero jogos acessíveis pela qualidade que o Vasco tem hoje de time. O time está melhorando muito bem, o Paulinho e o Praxedes se encaixaram muito bem no meio. Como eu disse agora há pouco... Zé Gabriel subiu de produção. Zé Gabriel ganhou... O Maicon, e aí fica uma outra questão. Você levantou bem, o Medel voltando, o que será que o Ramon Dias vai fazer? Será que ele vai tirar o Maicon de novo da zaga? Porque... Então, mas o Léo jogou no sacrifício sábado contra o Fluminense. De repente o Léo não joga na quinta-feira, ele faz Maicon e Medel. É uma possibilidade, mas se a gente for considerar, por exemplo, todo mundo à disposição, eu acho que o Léo não sairia do time. Não, o Léo é titular. Isso. O Medel, acho difícil ele sair do time, até porque é versátil, pode jogar tanto na zaga quanto no meio. E o Zé Gabriel, como você falou, vem numa crescente muito grande com o Ramon Dias. Talvez seja um dos melhores do time hoje. Óbvio, ao lado de Paulinho, ao lado do Verratti, outras figuras que estão se destacando no Vasco. Então fica a expectativa, não só para essa sequência do Vasco contra adversários diretos, mas também para saber o que o Ramon Dias vai fazer. Porque como eu disse, como você bem lembrou, tem o Medel para entrar, Zé Gabriel e Maicon estão jogando muito bem, o Léo, se estiver bem, não vai sair do time, isso a gente já sabe, as laterais ele pouco mexe, e o Zé Gabriel também é difícil ele tirar porque está jogando muito. E ainda tem Payet e Medel para entrar nesse time aí. Então, quer dizer, o Medel retornando, né? Mas para entrar nesse jogo. Então é difícil saber o que o Ramon Dias vai fazer. Não, e você vai ganhando peças de reposição, de opção. Por exemplo, o Matheus Carvalho está treinando muito bem, já entrou no jogo contra o Fluminense. Você vê o Rossi, começou como titular, deixou o Gabriel Peck no banco, o Peck vem, né, para o jogo e faz 2 gols. A mãe dele, a dona Silvana, que eu encontrei com ela depois do jogo lá no estádio Newton Santos, inclusive ela estava com a Fernandinha, e a Fernandinha contou na TV que ela não viu os gols porque estava no banheiro orando, né? Então é coisa de mãe. Sim. E todo mundo sofre, né, demais com o jogo. E então o Gabriel Peck entrou, fez 2 gols. Você fazer 2 gols no clássico te dá uma moral danada. É o artilheiro do Vasco na temporada. Com certeza. E ainda bota aquela chamada dor de cabeça boa, né, pro treinador, porque é mais uma opção. Na verdade, o Peck já vinha sendo o titular do time. Ele pela ponta direita, o Serginho vinha jogando pela esquerda e o Verratti, que tem 4 gols em 6 jogos, uma marca muito importante para um centroavante, que era uma posição carente do Vasco. O Pedro Raul não foi bem no Vasco, infelizmente, para a torcida e para ele mesmo, acabou sendo negociado, acho que foi o melhor para todas as partes, inclusive para ele próprio, que está indo bem lá no Toluca do México. Então, o Ramon Dias está quebrando essa cabeça, todo esse pensamento para poder escalar o time da melhor forma. E ainda tem o Alex Teixeira, que fez um bom jogo treino contra o São Cristóvão. Sim. O Rossi, como você falou, ganhou a primeira chance dele como titular, já deu 2 assistências, a tendência
permaneça no time. O Sebastião Ferreira vem treinando bem. Também vem treinando bem, inclusive. Outro jogador que pode entrar. Pode entrar. Inclusive, acho que o Dias chegou até a testar dois atacantes, né? O Verratti com o Sebastião Ferreira. Ele gosta. E olha, você tem Figueiredo ainda. Ainda tem o Figueiredo. Tem atletas que eram... Você tem o Marlon Gomes, que já começou como titular, que vai crescendo com o treinador. É um garoto de 18 para 19 anos. De seleção brasileira pré-olímpica, importante, passagem por várias seleções de base, e eu ia chegar justamente nesse ponto, da utilização dos jogadores mais jovens. Além do Marlon Gomes, você ainda tem, além do Marlon Gomes e de todas essas peças que a gente permeou aqui, que a gente relembrou para o torcedor vascaíno, ainda tem algumas peças até mais jovens. Rayan, Eric Marcos, que obviamente não estão naquela primeira prateleira da fila para serem usados, mas que no futuro, dependendo do encaixe do time, a gente sabe que quando o coletivo funciona, as individualidades aparecem. Você tem o Miranda, que é um zagueiro já experiente, mesmo jovem. Entrou no sábado, quem entrou foi o Zé Vitor, que da base, grandão, quando saiu o Léo, né, que estava no sacrifício. Enfim, é o que você falou, você vai ganhando um monte de opções para o Vasco da Gama. Qual a sua opinião? Quero a sua opinião. Você quer um provável Vasco para quinta-feira, 7 da noite? Vamos lá. Léo Jardim, um dos melhores goleiros do campeonato. Sem dúvida. Hoje. Né? O Puma Rodrigues, que muita gente criticou, mas acho que o Puma pode ajudar sim o Vasco. Ele participa, inclusive, em um dos gols do Vasco, do Fluminense, o quarto gol. Né? Aí você vem Maicon e Medel, se o Léo não jogar. Se jogar o Léo, aí é Medel e Léo e Lucas Piton. Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Marlon Gomes, vou botar aí no Marlon Gomes. Aí comigo fica uma dúvida. Rossi, que foi bem, ou Gabriel Pérez, que fez 2 gols, e Verratti, é aquilo que você falou, a ótima, não é a boa dor de cabeça, é uma ótima dor de cabeça. É uma ótima dor de cabeça, e se eu tivesse que opinar, apostar minhas fichas, eu acho que ele mantém o time. Porque em time que tá ganhando não se mexe, né? Já tem aquele ditado. Eu acho que ele possa manter o time e o Gabriel Pérez... A entrada do Medel. Isso. Ou, até botar uma sementinha na cabeça do torcedor, talvez ele entre com 3 zagueiros. Eu acho que não contra o Coritiba, porque é um jogo mais acessível. Mas a longo prazo, para evitar a saída do Maicon do time e a do Zé Gabriel, que estão jogando muito bem, e para conseguir colocar o Medel nesse esquema, pode ser que role 3 zagueiros. E não esqueça que o Zé Gabriel é zagueiro de origem. De origem, lá no Inter, eu lembro. No Inter, né? Muito bem. Bem, enquanto o Vasco estão sobrando opções, o Flamengo, que a gente vai ter que falar, torcedor vascaíno, porque seria muito interessante um resultado positivo do Flamengo amanhã, 7 da noite, contra o Goiás. Um empate ou uma vitória rubro-negra. Só que o time viajou sem Gabigol e Wesley, que estão suspensos, Eric Pulgar, Arrascaeta, Felipe Luiz, Léo Pereira, Varela, Alan e também o Luiz Araújo, entregues ao departamento médico. Então, essa moçada não vai poder entrar no jogo de amanhã do Flamengo. Então, o que a gente precisa fazer? Saber como o Sampaoli vai montar esse time. Com certeza. E, na verdade, isso tem sido a maior dificuldade de todos os torcedores flamenguistas, é justamente saber o que o Sampaoli vai aprontar. E se você analisar bem, se quem está nos assistindo também analisar bem, existem desfalques em todos os setores do time, menos no gol, né? Você tem 2 laterais pela direita fora. Um lateral esquerdo fora. A tendência, inclusive na lateral, só sobrou o Mateuzinho, a tendência é que ele jogue. Ali no setor do início do meio campo, o de volante, o Pulgar, que é titular absoluto do Sampaoli. Isso a gente pode dizer que ele não muda mesmo, e de fato, ele não tem tirado o Pulgar do time quando o chileno está à disposição, também não joga. Rascaeta, fora também de qualquer possibilidade, porque está sendo preparado para a final da Copa do Brasil, o jogo de volta contra o São Paulo no Morumbi. E o Gabigol, apesar de toda a crítica que vem recebendo e das más atuações, é bem verdade, não vem jogando bem, também é titular do time hoje. Então, assim, eu acho que o Flamengo vai tentar usar esse jogo não só para ver se encontra uma outra formação tática para o jogo contra o São Paulo, no Morumbi, para tentar reverter aquele 1-0 aqui no Maracanã, mas também para tentar ganhar um pouco mais de confiança. Até porque a gente sabe que o Flamengo só tem, praticamente, a gente pode colocar assim, só tem esse título para disputar no ano. É muito difícil. Para salvar a temporada. Para salvar a temporada e, na minha opinião, eu acho que mesmo ganhando, não salvaria, porque foram muitos resultados ruins, mas pelo menos seria um alento, né? Terminar com pelo menos um título de torneio de mata-mata. Eu acho que o Flamengo vai usar esse jogo para se preparar para a final e tentar encontrar soluções, porque o time na ida não foi bem, mesmo com o Sampaoli botando Bruno Henrique, Pedro, Gabigol.
Eu acho muito estranho ele não utilizar o Everton Ribeiro na ausência do Arrascaeta. É o único meio de criação que o Flamengo tem quando o Arrascaeta não está disponível. Isso é muito estranho. Eu não sei se ele não gosta das características do Everton Ribeiro, se na visão dele o Everton Ribeiro não se encaixa no sistema tático da equipe, na intensidade. Mas eu acho um erro o Everton Ribeiro não estar no time, porque ele é a única pessoa, ele é o único jogador de característica de criação sem o Arrascaeta. Isso aí é batom na cueca. Gente, vamos falar da confusão que envolveu o Marcos Braz, hoje à tarde lá no shopping, no Barra Shopping. Eu quero mostrar esse vídeo dele saindo da loja, escoltado pelo pessoal da polícia. Mostra aí. Bem, a gente viu esse vídeo aí, eu vou aproveitar você, porque quem não entendeu ainda a confusão foi o seguinte. Marcos Braz no shopping, no Barra Shopping, foi comprar um presente para a filha que completa amanhã 15 anos e estava com um segurança, a filha com mais 2 amigas, né? E 3 torcedores de uma torcida organizada do Flamengo, quando viram o Marcos Braz, ficaram do lado de fora da loja, falando palavras de ordem, pedindo a saída do Sampaoli, do Gabigol, e parece que agrediram moralmente o Marcos Braz, que aí apelou, correu atrás, os 3 correram, pegaram um, e segundo esse torcedor, ele foi agredido pelo segurança, tomou uma mordida. Inicialmente falaram que a mordida foi do Marcos Braz, parece que agora é do segurança, só sei que tem uma mordida e tem uma agressão na parada aí. E depois deu essa confusão toda que você viu aí no vídeo. Que semana complicada, né, cara? Demais, hein? Acho que é até difícil a gente escolher uma semana ruim do Flamengo esse ano, porque foram algumas. Inclusive o episódio lá do Pedro com o preparador físico. O preparador físico foi punido hoje. É bom falar nisso. Assim, de repente não é nem mais tanto notícia assim, mas só para a gente informar, o nome dele é o Pablo Cândido Fernandes. Ele levou 8 jogos de suspensão. Agora, o que me chamou a atenção que não teve nenhum advogado para defendê-lo. A chamada causa perdida, né, Wellington? Então, teve esse caso do preparador, o Pablo, que era preparador da comissão técnica do Sampaoli, preparador físico, na agressão com Pedro. Depois, Gerson e Varela trocando aquelas agressões no treino, que a gente sabe que discussão de treino acontece, mas quando você parte para as vias de fato, já é um sinal, um indício de que o ambiente não está legal. E aí, para completar, mais essa semana ruim, com derrota no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Agora, esse entreveiro aí, se é que a gente pode chamar de entreveiro, né? Essa briga, de fato, na realidade, com o Marcos Braz e os integrantes da torcida organizada do Flamengo, de uma das torcidas organizadas do Flamengo. Você já conseguiu saber qual torcida que é? Ainda não, parece que não divulgaram. Existem boatos, mas como não se tem a confirmação, é até melhor a gente não dizer nada. Mas parece que eles disseram que o Marcos Braz... Eles vão atrás. Tá jurado, né? Até porque, assim, é até um pouco complicado a gente falar sobre isso, né? Até porque é um caso delicado. Porque como você vai dizer pro dirigente do Flamengo, no caso o Marcos Braz, que ele não tem o direito de sair livre, espontaneamente, para onde ele quiser? Sim. O que eu penso a respeito desse assunto? Óbvio que tudo que aconteceu ali foi um erro, não deveria ter acontecido. Sim. Mas eu acho que caberia ao Marcos Braz, assim... Foi como eu disse, é um pouco difícil a gente dizer o que o outro tem que fazer ou não. Mas eu acho que caberia a ele pensar sobre o momento certo de sair num shopping, ainda mais como o Barra Shopping, que foi o shopping que aconteceu, que é muito lotado naquela região da Barra, que vem
pessoas de tudo quanto é lado da cidade, sabendo que o Flamengo está numa erupção. A verdade é essa. O Flamengo começou a sua erupção esse ano. E mesmo que ganhe a Copa do Brasil no domingo, não vai acalmar, não. Isso. Pelo contrário. Eu acho que vão esperar passar a Copa do Brasil, ganhando ou não ganhando, para fazerem mais manifestações, protestos. E a torcida faz com razão, porque o ano do Flamengo foi catastrófico. Se perder a Copa do Brasil, vão ser 7 títulos perdidos no ano. É isso que eu ia... E um elenco do tamanho das cifras que o Flamengo reúne. Então, acho que caberia... Entre 25 milhões e 30 milhões mês. É o elenco mais caro da América Latina, né? Então, assim, eu acho que caberia ao Marcos Braz escolher o melhor momento para sair. Tentar ficar um pouco assim na dele, porque ele sabe que ele está sendo sair visado. De casa, ir ao comércio, alguma coisa nesse sentido. É isso. Tudo bem, ele estava com segurança? Tava, mas a gente sabe que segurança, não, ele está ali para te proteger, mas é para evitar o pior. Ele não vai evitar que tudo aconteça, como não evitou. Óbvio que ao ouvir os integrantes da torcida organizada xingando ele, citando as palavras de ordem que você disse, insultando e provocando, ninguém tem sangue de barata. Porque com certeza os caras não falam, Marco, mas você podia fazer o favor de tirar o Sampaoli, também aproveita e por obséquio, também saia do Flamengo. A gente sabe, o Flamengo, gente, nasceu de uma dissidência. Dissidência é briga. É isso. Muita gente acha até que quando o Flamengo tá calmo é péssimo. Quando tá agitado assim que faz o time ganhar. Dizem que quando tá calmo é um mau sinal. E quando tá ruim agitado, assim, aí parece que vai bem. Mas enfim, ditados do futebol, cantos do futebol. E eu acho que faltou um pouco de, não vou dizer discernimento, mas um pouco de senso pro Marcos Braz em saber a hora de sair. Às vezes você tem que engolir. Isso. Às vezes você tem que engolir. Mas eu não tenho sangue de barato, Wellington. Acho que não tem, como diz bem o Bruno Gentili, é um jovem Bruno Gentili. Briga, não tem ganhador. Ninguém ganha a briga. Os dois perdem a briga. Essa é a grande verdade. Né? Essa é a grande verdade. E aqui a gente não vai ficar alimentando isso, a gente traz os fatos, dá uma pincelada e quero a sua opinião. O que você acha? E ainda tem um último adendo que eu queria fazer. Se ele tivesse cumprindo... Óbvio que a gente não sabe o cronograma de um vice-presidente de futebol dia por dia. Mas talvez não fosse o ideal o Marcos Braz estar com o Flamengo em Goiânia, no jogo do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é um jogo fora, não é um jogo tão importante, porque é mais uma rodada apenas das 38 que tem o Campeonato Brasileiro. Mas não é função do vice-presidente de futebol, ele é vice-presidente de futebol. Então ele acompanha o futebol do Flamengo. Ele não tem apenas um cargo institucional na instituição Flamengo, como burocracia. Ele participa do departamento de futebol. Então o certo seria ele acompanhar o time. Talvez se ele estivesse lá, isso não teria acontecido. É isso aí. Opina aí. Porque o Vasco depende desse resultado aí do Flamengo. Deixa eu agradecer ao Bruno Gentili. Obrigado, Gentili. Eu que agradeço, meu ídolo. Um abraço para todos aí. Sempre um prazer. Maravilha. Se você não se inscreveu nas nossas redes sociais, se inscrevam. Os endereços estão passando aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora. Olha aí, tá vermelhinho, é porque você não se inscreveu, é novo no canal. E dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Também vai na palavra todas. Wellington, mas por que você sempre pede para dar o joinha? Por que a gente pede para dar um joinha? Para dar aquele chamado engajamento, que é para o YouTube entender que o vídeo é bom, vai espalhar o vídeo e vai fazer esse vídeo chegar muito longe ainda, internet afora. É verdade, nós já ultrapassamos, viu? Mais de 1 milhão de visualizações, graças a Deus, com a ajuda de vocês. Vai dando like aí. É isso aí, dá o joinha, dá o like. Tchau, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Bruno Gentili e Wellington Campos. Tchau, tchau.